queridos e queridas, como que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu venho trazer uma conversa sobre expectativas e ideais, porque eu percebo, por mim mesmo, obviamente, que quando eu comecei, a estudar, não só a educação mais consciente, mas também o autoconhecimento, porque é a partir disso, não existe uma educação sobre, existe uma autoeducação e essa criança então vai aprender com você a partir dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas atitudes. Eu criei um ideal, muito grande, de ser perfeita, fora eu já ter o padrão do perfeccionismo, porque muitos de nós também nos foi colocado, lógico também de maneira inconsciente, então sem julgamentos nenhum aqui, mas nos foi colocado que não havia a possibilidade do erro, ou seja, a gente errava, então a gente era muito castigado, a gente ficava muito bravos, a gente apanhava, então a gente tem isto, de referência, todos nós, inclusive se a gente olhar para a própria história da humanidade, para a nossa própria ancestralidade, a gente vem realmente aprimorando o nosso espírito, a nossa consciência, que vem de vidas em vidas nesse corpo físico para que, a gente realmente se aprimore, Então, eu vou trazer até um exemplo, que me aconteceu ontem com a minha filha, com a Maria Fernanda, que espelha bem isso, retrata bem isso que eu estou trazendo. Porque a gente cria expectativas e ideais não só em nós, e a gente se frustra muito, a gente se culpa muito, porque realmente é um processo lento e gradual, então a gente vai errar muito ainda, mas a gente também cria a expectativa e o ideal sobre os nossos filhos, as crianças, Então, ontem pela manhã nós tivemos uma situação desafiadora aqui em casa, da qual eu não consegui ter o autocontrole da minha raiva e eu gritei, com ela e de forma agressiva, eu falei com ela. E na parte da tarde, a gente está aí construindo um espaço de aprendizagem, e num momento, no meio da tarde, que eu pedi para ela lavar as mãos antes de mexer, na comida, e ela teve, um surto de raiva, não querendo lavar as mãos e gritando e querendo, e vindo me empurrar. E na hora eu vi claramente, que esta foi a minha reação com ela pela manhã, E então que ela expressou a raiva dela exatamente como eu expressei a minha, pela manhã. Então, assim, que a gente realmente sempre olhe para si mesmo, porque ainda depois eu falei para ela, vamos expressar essa raiva de maneira consciente, vamos correr lá fora, vamos gritar lá fora, E lógico, ela não quis saber. Por quê? Porque não é de um lugar da minha fala que ela vai aprender, Não adianta eu pegar e falar para ela expressar de forma consciente, se pela manhã eu não havia me expressado de forma consciente, ou seja, eu não saí do banheiro e fui socar um travesseiro, descontar ali minha raiva, sabe? Falou, dá licença que meu dragão tá subindo, minha raiva, e eu vou sair daqui para não explodir com você, Então, ao invés de eu fazer isso de forma consciente, eu não fiz. Então, quer dizer, o que eu tô querendo trazer aqui, gente, que, primeiramente, mesmo que nem eu estou há 6 anos nesse caminho, que mesmo a gente tomando muita consciência, conhecimento disso, para ser internalizado, para ser incorporado, ou seja, para a gente agir dessa forma, assim, de uma forma lenta e gradual, mesmo sendo
Assim, eu falo, mesmo por muito tempo, já é difícil, né? E não é todas as vezes que você vai conseguir, né? Então a gente não criar essa expectativa tão grande, porque também gera uma ansiedade muito grande em nós e nas crianças, a gente realmente também não cobrar delas algo que a gente não faz, né? Então, quer dizer, quando eu falo que o ensino não é sobre, mas sim uma autoeducação, que assim a criança se educa sozinha, acontece exatamente dessa forma, né? Mas que a gente realmente não crie uma expectativa e um ideal elevado, porque a frustração é gigantesca, né? E que a gente então persista e todo dia um pouco, e todo dia um pouco, e todo dia um pouco, ou seja, que a gente não resista a tipo, não, eu não faço isso, a esconder de si mesmo, né? E que também a gente, quer dizer, a gente não queira ser perfeito, mas que a gente vá diariamente, que a gente não pare, e continue, porque senão a gente, se a gente querer aquele ideal gigantesco, a gente se frustra ao ponto de querer parar, de falar não vou conseguir, sem entender que a gente é ser humano, sem entender que essa referência inconsciente que a gente tem, que não é só dessa vida, né? A gente vem carregando isso para ir sendo visto e reconhecido e transformado. Quer dizer, a força disso, ou seja, a gente precisa realmente todos os dias, né, continuar, mas também que a gente continue, né, porque a gente se sente impotente, né, a gente se sente incapaz mediante não ter conseguido, mas que a gente se acolha, né? Que a gente se acolha e fala, não, eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir e eu vou conseguir fazer e não ficar falando para a criança fazer, né? Então, ontem eu consegui ver com muita clareza coisa que um tempinho atrás, de repente, era muito automático em várias situações, né? Porque quando a gente vai se trabalhando, a gente consegue em várias situações e em muitas outras a gente não consegue, né? E em muitas outras a gente nem consegue enxergar, por exemplo, a criança tem esse ataque de raiva, né? Essa expressão, não é ataque, né? Essa expressão, porque tem que colocar para fora a raiva ou qualquer outro sentimento. Seja, por exemplo, a tristeza, o choro, né? A frustração, o choro, o medo, né? Ela vai se encolher, então ela precisa do acolhimento, do adulto estar ali do lado, o adulto realmente acompanhar, né? Essas emoções todas. E muitas vezes a gente não consegue acompanhar também pelas nossas feridas, porque não escutaram o nosso choro, a gente não foi permitido chorar, né? E isso sempre realmente sem a culpa de ninguém, né? Nem sobre nós, nem sobre os outros. Mas é realmente para transformar, né? Para a gente identificar, reconhecer de uma forma honesta, verdadeira e amorosa, né? Porque a cura está nessa vulnerabilidade, né? Da gente trazer para nós mesmos essa verdade, né? De que a gente muitas vezes não vai dar conta. E eu ontem à noite me retratei de forma realmente muito genuína, né, e muito sincera com a Maria, de que todos aqueles, toda a expressão dela, né, de raiva ou de qualquer outra coisa, né, de que também ela projeta sobre os outros, é meu, não é ela que tem que carregar aquilo, e que cada dia mais eu tô olhando para isso, para poder transformar em mim, né, para que ela não continue reproduzindo, repetindo, né, o que eu muitas vezes nas minhas atitudes estou mostrando aí para ela, né, e essa é a educação, né. A criança está aprendendo o tempo todo, né, então com as nossas expressões, né, com as nossas expressões emocionais, que é principalmente isso, né, com a forma que a gente pensa e a gente se coloca,
e principalmente com a incoerência que existe entre o nosso falar, né? Então, igual ontem, eu falar para expressar dessa forma, que ela saiu correndo, né? E até se escondeu, porque ela não ia se expressar dessa forma que eu estava falando, ela ia se expressar exatamente da forma que eu expressei, né? Então, tipo, que a gente não traga realmente expectativas e ideais ali, né? Que a gente vá realmente diariamente observando na autoanálise o que a gente pensa, o que a gente sentiu, como a gente se colocou, o que a gente cobrou e a gente não faz, né? Então aquela expectativa, que eu acho que não é nem expectativa, né? É a esperança, porque a esperança não é esperar, né? Mas a gente se movimentar aos poucos em direção de um ideal que também não é um ideal perfeito, mas um ideal de mudança diária, de mudança de vibração, né? De mudança de atitudes, de mudança de pensamentos e de sentimentos, né? Dessas referências que a gente tem plasmadas em nós, de forma realmente gradual, genuína, acolhedora, amorosa, porque senão também a gente fica no chicotinho, né, com a gente mesmo, ou então cobrando algo, né, do outro que muitas vezes a gente não faz, né? Então, através dessa vulnerabilidade da nossa própria história, dos nossos próprios comportamentos, a gente pode transformar. Quando a gente se coloca num lugar de superioridade, ou num lugar, não, eu estou buscando isso, então eu acho que eu faço, mas né, muitas vezes eu não faço, eu estou resistindo, né, eu não estou transformando. Quando eu falo do outro, né, também só, e não olho que eu também ajo assim, né, eu também estou colocando num lugar de eu não estou me transformando, né, eu estou resistindo. Quando eu coloco no lugar de julgamento, de culpas, né, não, é porque o outro é o mau exemplo, porque ele bebe, porque ele fuma. Não é porque ele bebe, porque ele fuma. De repente ele bebe e ele fuma, só que ele tem um coração genuíno, né? E a gente, de repente, você não bebe, você não fuma e você tá no julgamento, né? Então não é porque bebe, porque fuma, né? É onde tá os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o nosso comportamento, né? Porque aquela pessoa, de repente, que bebe, que fuma, não tá julgando, né? Não tá olhando para o outro com julgamento, e tá vivendo os processos deles, né? Então, é bem desse lugar mesmo, né? Da honestidade, da verdade com a gente e com o outro, né? Que muitas vezes o outro também não quer, né? A verdade. Ele quer continuar naquele lugar achando que ele tá, né? E não tá. Mas que também não existe julgamento, né? Existe um querer muito grande de transformar, de mudança, para que a gente, para que essas crianças e adultos também, né, se inspirem na nossa, no mínimo nessa nossa força para mudar, né? No mínimo nessa nossa honestidade e humildade para mudar. Porque é bem desse lugar, né, o aprendizado. Quando essa criança vê esse adulto nessa dedicação para realmente se transformar, ele é essa força que ele vai ter, né, essa força de vontade. E é isso que ele vai se inspirar e admirar e também vai fazer. E é isso, meus queridos, minhas queridas. Um grande beijo, um grande abraço e um ótimo final de semana para vocês.